Menino, o povo tá comentando das minhas unhas agora, né? Mas nem sobre o canal. Mas enfim, né? Minha vida pessoal e etc. E tem sim a ver com o vídeo de hoje, viu, editor? Tem sim. Seu planejamento pessoal está divergindo do planejamento da sua empresa familiar? Calma, que hoje eu te ajudo. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Nova Geração. Eu me chamo Lívia Ferraz e aqui foi um espaço criado pelo Instituto Empresariar, no qual nós, as novas gerações de empresas familiares, solucionamos os principais problemas que a gente tem no dia a dia, que a gente sabe como é difícil de empresa familiar. E o tema de hoje, ele é um tema muito comum, que é quando o nosso planejamento pessoal, ele se diverge do planejamento da empresa, não é? Você tem interesse em começar uma família mais cedo, ou então mais tarde, você tem vontade de abrir o seu próprio negócio, seguir uma carreira diferente, focar em outra faculdade, fazer outra faculdade, desistir da faculdade que você está agora, não sei, virar digital influencer, blogger, streamer, etc. E aí isso acaba sendo divergente com o planejamento da sua empresa familiar. Calma, que hoje eu vou te dar 3 dicas a partir de 3 perspectivas diferentes que talvez possam te ajudar nesse processo de se entender com esse planejamento aí da sua empresa familiar, tá bom? Acho que a primeira perspectiva é você ver que isso é uma coisa meio que de boa, sabe? Ainda bem que seu planejamento pessoal, né, ele tem a ver com as suas características e não só com as características da sua empresa familiar. Se a gente for parar pra pensar, trabalho nem é tudo. E como eu já falei em alguns outros vídeos aqui, de que adianta estar um indivíduo, né, dentro da sua empresa familiar, a empresa familiar ganhando rios de dinheiro e etc, etc. Essa pessoa é infeliz porque ele não se sente realizado ali com seus projetos, com seus propósitos dentro daquela empresa. Mas sério, isso é de boa, porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitos projetos pessoais, não é? E pra mim é muito importante que eu não abdique deles em prol da minha empresa familiar, para que eu continue dentro da minha empresa familiar, exercendo o meu papel como herdeira, como sucessora, como analista de marketing e inovação. Então, pela primeira perspectiva, que bom, não fique frustrado em relação a isso. Isso é um ponto positivo. E aí, pensando na segunda perspectiva, Lívia, mas não tem nenhum ponto assim de congruência, não tem nada a ver e tal. Tem certeza que não tem nada a ver? Porque eu vejo que existem alguns pontos de congruência quando a gente fala do nosso planejamento pessoal, mas às vezes nós que somos herdeiros, nós somos sucessores, nós somos nova geração, às vezes a gente é teimoso e não quer dar o braço a torcer. Mas dá uma olhada, por exemplo, eu tenho como meu planejamento pessoal investir também na minha carreira de atriz. Então, eu vi que dentro do planejamento da empresa, eles tinham a necessidade de criar um programa de marketing voltado para pessoas de comunicação, querendo ou não, nova geração, para as novas gerações de empresas familiares e etc. Eu falei, gente, isso aqui pode me ajudar a desenvolver esse meu lado artístico. Meu lado artístico pode ajudar a criar esse programa, pensando na forma de produção, pensando na forma de comunicação, e deu certo. Então, no primeiro momento, quando eu pensava, por exemplo, em artes e uma empresa de conhecimento, às vezes parecia muito distante, mas não. Então dá uma olhada, porque eu sei que existem pontos de congruência por aí que podem sim funcionar, fazendo com que você não deixe completamente a sua empresa familiar, o Léo, e também que você entenda que você existe a sua responsabilidade como herdeiro. Ah, tudo bem. Nós vivemos num país, né, de muita desigualdade, nós temos sim privilégio de ter uma empresa que pode nos ajudar financeiramente, né, nos dar um trabalho com tantos desempregados, mas para isso nós também temos responsabilidades. Então, como eu já falei em outros vídeos, ficar atento ao seu papel de herdeiro, não é querer fugir só, porque meu planejamento pessoal é muito distante da empresa. Mas mesmo assim, você ainda assim é um herdeiro, você ainda assim tem um papel dentro do processo da empresa familiar. Então fica de olho nisso, tá bom? Terceiro e último, vamos dar uma ajustada também, né, dona empresa familiar, em relação ao seu planejamento? porque de que adianta se a gente tá falando de uma empresa que ela é familiar e aí o planejamento estratégico dessa empresa não está alinhado com o planejamento estratégico pessoal, parando para pensar assim, não é? Dos seus herdeiros e sucessores, é complicado a gente pensar numa forma de perpetuar essa empresa, não é? Afinal de contas, não é uma empresa como qualquer outra, é uma empresa familiar. Quando a gente fala de empresa familiar, a gente também fala de perpetuação. Então, é muito importante que a empresa também, peraí,
mas daqui os próximos 5 anos, daqui os próximos 10 anos, 15, 20, eu não sei. E aí, quem é que vai assumir? Se eu não alinhar o meu planejamento estratégico com os desses possíveis sucessores, não é? Então é importante até mesmo a gente que é da nova geração dar uma olhada nesse planejamento estratégico e conversar com as pessoas que o criaram, né, que planejaram, etc. E falar, ó, tá, mas não tem nenhum plano aqui para os herdeiros, né? Para os sucessores, para a nova geração. Vocês não querem perpetuar a empresa? Dá esse puxãozinho de orelha que às vezes eles não percebem. E esse foi o Nova Geração dessa semana. Se você está enfrentando um problema desse estilo, quer saber mais, quer saber o que o Instituto Empresarial pode fazer pela sua empresa familiar, fala com a gente aqui, tanto nos comentários do YouTube, como também nas nossas redes sociais, que vai ser um prazer poder ajudar a sua empresa familiar. Um beijo, uma semana bem linda e até a próxima. Tchau!